Encruzilhadas da ansiedade, estabelecer princípios. Hoje vamos refletir sobre a pertença. Existe uma dificuldade real e atual na gestão da pessoa humana. Isto prende-se com a percepção individual de si mesmo, dos poderes pessoais e o desejo de independência. Eu estava nas urgências de um hospital a acompanhar uma pessoa muito próxima com um problema grave de saúde. Numa maca ao lado estava uma jovem que aparentemente estaria com uma crise de saúde devido a um quadro clínico de grave anorexia. Via-se que estava em sofrimento. A mãe repetia insistentemente: "Tu podes, tu és forte, tu vais conseguir mais uma vez." Em circunstâncias tão adversas, numa sociedade de tradição cristã, a frase de encorajamento que seria expectável ouvir da boca da mãe seria: "Descansa, se Deus quiser, tudo irá resolver-se. Entrega tudo nas mãos de Deus e fica em paz." Só que a nossa sociedade em poucas décadas mudou radicalmente os conceitos existenciais. As crianças foram abandonadas a um self-service espiritual. Podemos perceber esta fome espiritual refletida nas marcas da intelectualidade e na independência, na literatura, nos meios de comunicação e no ensino. Chamo a atenção para um livro de poesia de Florbela Espanca, uma reconhecida poetisa portuguesa. "Eu não sou de ninguém" é o título dessa obra. Pode ler na Wikipédia. A vida de Florbela Espanca, com a duração de apenas 36 anos, foi plena, embora tumultuosa, inquieta e cheia de sofrimentos íntimos, que a autora soube transformar em poesia de mais alta qualidade, carregada de erotização, feminilidade e panteísmo. Deixo-lhe o retrato deixado por esta jovem senhora num dos seus poemas. Talvez possamos aventurar-nos a espreitar para algum recanto íntimo da sua alma jovem, aventureira, mas solitária. E o que vai concordar com o título da obra que referimos. Escreveu Florbela Espanca: "Nunca fui como todos. Nunca tive muitos amigos. Nunca fui favorita. Nunca fui o que meus pais queriam. Nunca tive alguém que amasse. Mas tive somente a mim. A minha absoluta verdade, o meu verdadeiro pensamento, o meu conforto nas horas de sofrimento. Não vivo sozinha porque gosto, e sim porque aprendi a ser só." Por que razão tantas pessoas vivem tão sós na nossa sociedade? Precisamos de ponderar 3 reflexões fundamentais para tentar responder esta pergunta. Primeiro, o mito da independência. José Saramago afirmava: "Nós temos sempre necessidade de pertencer a alguma coisa, e a liberdade plena seria a de não pertencermos a coisa nenhuma." Mas como é que se pode não pertencer à língua que se aprendeu, à língua com que se comunica e, neste caso, à língua com que se escreve? Quantas pessoas na nossa sociedade experimentam este conflito? Numa procura ansiosa pela liberdade, escolheram e teimam em tentar não pertencer a ninguém. Daí o ponto 2 da nossa reflexão, a necessidade de pertencer. Cito um trabalho de Gabriel Lins, da Holanda. Ele trabalhou na Universidade de Cardiff, no país de Gales, e também tem um trabalho com a colaboração da Universidade de João Pessoa, no Brasil, e ainda de uma universidade da Nova Zelândia. E então ele trata o assunto desta forma muito simples. A necessidade de pertença representa uma motivação do ser humano para estabelecer relacionamentos intensos e duradouros, sendo isso um importante aspecto para a manutenção do bem-estar e da saúde mental destes. Estas diferentes expectativas podem ajudar-nos a perceber a possível origem de um conflito interior causador de ansiedade. Por um lado, o ser humano quer ser independente.
Por outro lado, os estudos académicos confirmam que a necessidade de pertencer é fundamental para o bem-estar e a saúde mental do ser humano. O ponto 3 da nossa reflexão, uma solução existencial. Na cosmovisão bíblica, é-nos desvendada a raiz do problema. Este é um dilema profundo e muito antigo da humanidade. Isto acontece com as pessoas, com as sociedades e com as nações. Partilho o excerto de um livro do profeta Oseias. Trata-se de um monólogo divino. Procure na sua Bíblia e vai encontrar este quadro interessantíssimo. Quando Israel era menino, eu o amei e desde o Egito chamei o meu filho. Mas depois, quanto mais os chamava, mais eles se afastavam de mim. Fui eu que ensinei a Efraim a dar os primeiros passos, segurando pelos braços. Mas não percebeu que era eu quem cuidava dele. Prendia-os com laços de delicadeza e amor. Eu era para eles aquele que os poupava de apanharem com o chicote na cara. Inclinava-me para lhes dar de comer. Terá que voltar para a terra do Egito, mas a Assíria será o seu rei. Tudo isto porque se recusou a voltar para mim. Oseias 11, 1-5. O ser humano tem lutado para ser independente. Tem preferido viver só para fazer o que quer e lhe apetece. Seja com a vida, seja com o seu corpo, com as suas capacidades mentais, materiais, financeiras ou espirituais. Exige viver sem interferências alheias. Sejam interferências da família, da sociedade e, sobretudo, sem a interferência de Deus. Aristóteles deixou-nos uma frase digna de ponderação. Quem encontra prazer na solidão, ou é fera selvagem, ou é Deus. O que queria dizer este pensador tão antigo? Quando escolhemos libertar-nos de tudo e de todos, quando queremos viver uma independência total, estaremos a tornar-nos numa fera ou pensamos que somos Deus? Relembre sempre a declaração autorizada do Mestre dos Mestres. Sem mim, nada podeis fazer. Escolha como e a quem quer pertencer. Talvez se evitassem muitas crises de ansiedade. Deixo-lhe esta reflexão. Envie este vídeo para um amigo e procure descobrir a importância de pertencer ao Senhor dos Senhores e ao Rei dos Reis. Até ao próximo programa.